Oi, o Agro Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Depois que o governo regulamentou o programa de compra de alimentos de setores prejudicados pelo tarifaço do governo norte-americano, o ministro Paulo Teixeira explicou os principais pontos. O ministro falou que os preços a serem pagos pelos produtos já foram estipulados pelo programa e não tem como pagar valores de exportação. Sobre os critérios para a definição da lista de produtos, o ministro explicou por que a carne e o café ficaram de fora. O café tem outros mercados que querem o café brasileiro, já que não tem grande disponibilidade de café. Então, o fato do café não ter entrado é por essa razão, a carne igualmente, porque tem outros mercados que quererão a carne brasileira. A carne brasileira é muito barata, de altíssima qualidade e assim não precisa colocar. E também são produtos, a carne pode ser congelada, são produtos cuja validade é maior, né? Por isso que ficaram de fora. Esses aqui entraram porque são produtos perecíveis e que não têm uma solução imediata no mercado internacional. O programa do governo tem a compra direcionada àquele produtor que pode perder a produção em razão do fechamento do mercado norte-americano, como é o caso, por exemplo, de frutas e pescados. A medida provisória visa amenizar o problema até que o setor consiga a abertura de novos mercados. Porém, a MP tem prazo de validade. A medida provisória, ela tem uma validade de 180 dias, então são 6 meses em que esses mecanismos podem ser utilizados, mas é evidente que se precisar prorrogar, o governo brasileiro vai prorrogar. E o café é um dos produtos mais afetados pelo tarifaço. Os exportadores ainda apostam na negociação. 20% das exportações que saem pelo Porto de Santos vão para os Estados Unidos. E um dos principais produtos, o nosso grão de café verde, recebeu a tarifa de 50% do governo norte-americano. Os Estados Unidos não conseguem encontrar um substituto Brasil de curto prazo. Então, o que a gente viu é que houve adiamentos pontuais de embarques, mas nenhum contrato suspenso. De navio, um produto leva em média 14 dias para chegar ao Porto de Miami, um dos principais dos Estados Unidos. Assim que o governo americano anunciou o tarifaço, houve uma corrida contra o tempo para enviar mercadorias antes das taxas. Com isso, em julho, o Porto de Santos registrou a maior movimentação de cargas da história. Mesmo com o mau tempo, o porto teve que ficar paralisado por quase 200 horas, nós batemos todos os recordes. Foram 17 milhões de toneladas. O caso do café é diferente. Os Estados Unidos são o principal comprador mundial do produto brasileiro. E mesmo com o tarifaço, os embarques já estavam agendados e os produtos foram enviados. Mas agora, em agosto, muitos exportadores conseguiram adiar a exportação do café, à espera de uma negociação com redução da taxa. Esse tarifaço, de certa maneira, vai impactar o consumidor americano, uma vez que você tem o café brasileiro compondo o blend dos Estados Unidos por conta do seu corpo, da sua doçura e da sua acidez. Apesar da sobretaxa, a expectativa de movimentação no maior porto do país ainda é de crescimento para os próximos meses. A exportação para os Estados Unidos é da ordem de 10% da nossa exportação. Isso não é tanto. E se perdermos até a metade disso, que não vai acontecer, vai ser muito menos, né? Portanto, não é algo desastroso. Mas é importante para cada setor atingido. Mas enquanto a situação não se resolve, os importadores dos Estados Unidos já buscam novos mercados e alertam: pode faltar café. E, além disso, o produto pode ficar mais caro. De acordo com uma agência de notícias americana, empresas que compram café do Brasil não devem renovar contratos. Outras estão pedindo a extensão dos prazos de envio na esperança de que as tarifas possam ser reduzidas em breve. Quase um terço do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil.
Ainda de acordo com a reportagem, compradores já procuram novos fornecedores em países como Peru e México para evitar o risco de faltar café nos Estados Unidos e também para que o aumento de custos não seja repassado para o consumidor americano. Nesta semana, o governo Trump aceitou abrir um canal de diálogo na Organização Mundial do Comércio, mas ressaltou que as tarifas são questões estratégicas e de segurança nacional. Ainda assim, com esse movimento, existe agora a possibilidade de que autoridades do Brasil e dos Estados Unidos se reúnam para negociar a disputa comercial. Atualmente, o Brasil enfrenta a tarifa mais alta entre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os produtores de soja dos Estados Unidos também pediram ao governo a redução das tarifas anunciadas para a China, depois que Pequim passou a trocar o produto americano pelo brasileiro. Os agricultores do país afirmam que o setor está ameaçado pela queda nas vendas e a alta dos custos. Em nota ao Jornal da Record, a Casa Branca afirmou que produtores de soja podem vender mais produtos aos consumidores da União Europeia, do Reino Unido e do Japão, graças aos acordos comerciais do presidente, e que Trump continuará a abrir mercados para os agricultores americanos, garantindo que eles possam vender o máximo possível de produtos fabricados nos Estados Unidos. E o café é um dos principais produtos prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump. Os exportadores ainda apostam na negociação. A colheita do Robusta terminou e o indicador CPE-Exalc do tipo 6, peneira 13 acima, Espírito Santo, acumulou aumento de 43% em agosto. No último dia 25, a saca de 60 quilos fechou em R$ 1.469,43. O café arábica também registrou avanço. O indicador do tipo 6, bebida dura para melhor, posto em São Paulo, subiu 26,3% no mês. O preço alcançou R$ 2.287,56 por saca. Os pesquisadores explicam que os estoques ajustados sustentam a alta. O fim da colheita revelou perdas no beneficiamento e redução no volume de produção nacional. Além disso, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o café brasileiro aumenta a volatilidade no mercado interno. E os produtores de soja norte-americanos estão pedindo ajuda ao governo dos Estados Unidos. Isso depois de uma decisão da China. A China está trocando a soja norte-americana pela brasileira. É isso que dizem os produtores do grão nos Estados Unidos em uma carta com um pedido de ajuda enviada ao presidente Donald Trump. A ASA, principal entidade de produtores de soja dos Estados Unidos, diz que a tarifa de retaliação de 20% que a China aplicou na soja do país tornou a produção brasileira muito mais competitiva. A carta diz ainda que a China importa mais de 60% do suprimento mundial de soja, tendo os Estados Unidos como a principal fonte. Mas as tarifas retaliatórias agora tornam a soja norte-americana 20% mais cara do que a sul-americana. O Brasil conseguiria suprir a demanda graças ao aumento significativo da produção desde a guerra comercial anterior com a China. De acordo com a ASA, a China firmou um contrato com o Brasil para atender às necessidades nos próximos meses e evitar a compra de soja dos Estados Unidos. A carta destaca ainda que os produtores de soja estão sob extrema pressão financeira. Os preços continuam caindo e, ao mesmo tempo, nossos produtores estão pagando significativamente mais por insumos e equipamentos. Os produtores de soja dos Estados Unidos não podem sobreviver a uma disputa comercial prolongada com o nosso maior cliente. Parece que nós estamos assistindo hoje um filme repetido. Na primeira guerra comercial entre Estados Unidos e China, ali em 2018, o governo americano impôs tarifas à China que retaliou. O alvo chinês, a produção de alimentos norte-americana. Estudos indicam que os Estados Unidos deixaram de exportar em torno de 27 bilhões de dólares, 70% desse valor relacionado diretamente à venda de soja. O Brasil, que era um competidor com os Estados Unidos para vender a soja à China, ocupou essa lacuna deixada pela venda dos produtores norte-americanos. E a partir de então se tornou não apenas o principal, mas o líder absoluto no comércio de soja
com a China. Agora, em 2025, assistimos outra vez a uma história muito similar. As tensões entre Trump e China começam a avançar com a imposição de tarifas americanas a produtos chineses e os chineses retaliam outra vez, elegendo como alvo os produtos da base alimentícia norte-americana. O efeito? Os chineses, esse ano, praticamente interromperam toda a compra de soja dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se ampliou a demanda de produtos da América do Sul e, em particular, do Brasil. Nos portos brasileiros, o prêmio pago pela soja brasileira já indica um recorde histórico na valorização do produto nacional. Hoje, lideranças produtivas dos Estados Unidos têm reclamado ao governo Trump para exigir, de um lado, que a China amplie a sua compra de produtos norte-americanos. E o governo tem indicado, que pediu ao governo chinês que quadruplique a demanda da soja daquele país. Ao mesmo tempo, assistimos de bastidores para ver como essa dinâmica de tensões vai evoluir. Num primeiro instante, o Brasil se beneficia e atinge outra vez um recorde de oferta de soja para a China, valorizando, premiando a produção nacional. A partir daí, no entanto, não sabemos como as relações sino-americanas vão evoluir e de que maneira essas tensões podem acabar reagindo ou gerando respostas que prejudiquem a venda e a produção brasileira ao longo dos próximos anos. Aqui no mercado brasileiro, os preços do complexo soja seguem firmes. O câmbio movimentou as negociações nos portos e aumentou a disputa entre consumidores internos e importadores. Essa disputa sustentou as cotações. A redução dos custos com frete impulsionou os preços da soja no interior do país, fortalecendo ainda mais o mercado. Os indicadores CPEA-Esalq Paranaguá e CPEA-Esalq Paraná registram atualmente as máximas do ano para o grão. As negociações dos derivados também se intensificaram, principalmente no farelo de soja, destinado à exportação, que mantém forte procura. Além disso, os consumidores domésticos anteciparam compras de farelo para recompor estoques, temendo novas altas no curto prazo. Agora a gente fala de carne bovina. A exportação em agosto teve volume médio superior em relação ao mesmo mês do ano passado. Mesmo com a barreira tarifária imposta pelos Estados Unidos, a média diária de embarques de carne in natura foi de 12.300 toneladas, um aumento de quase 25% sobre a média de agosto de 2024 e 2,5% acima da média de julho, mês de exportação recorde. Já no mercado doméstico, levantamentos do CPEA indicam que a liquidez típica de segunda quinzena vem pressionando as cotações. Os negócios de animais para abate, por sua vez, se mantêm estáveis, com algumas novas altas, na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Um dia de campo reuniu produtores familiares de 17 cidades do agreste pernambucano. Entre os temas, agrotecnologia e produção sustentável. O assentamento Normandia, na zona rural de Caruaru, no agreste de Pernambuco, ficou movimentado durante todo o dia. Implementos agrícolas, tecnologia para o campo, crédito rural, palestras esclarecedoras. Equipes se dividiam em grupos, momento em que eram repassadas informações sobre assuntos diversos, entre eles o uso adequado de EPIs, equipamentos de proteção individual, alimentos biofortificados, uma técnica inovadora desenvolvida para aumentar a concentração de substâncias em certos alimentos, como a macaxeira, por exemplo. Grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros é produzida através da agricultura familiar, uma modalidade que gera renda e é caracterizada pela diversidade de culturas, técnicas renováveis e a preservação do meio ambiente. O Dia de Campo, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Caruaru, reuniu cerca de 600 pessoas, entre estudantes, agricultores familiar, produtores rurais e profissionais que lidam com a vida no campo.
Nós sabemos que a nossa maior deficiência em termos de produção agrícola é o acesso a tecnologias, né? E a gente promove esse dia de campo de agrotecnologias, voltado de fato a difundir essas tecnologias necessárias para estar promovendo um melhor desenvolvimento no campo, na perspectiva da produção agrícola, né? Aqui hoje a gente vai ter uma discussão relacionada a bioinsumos, propagação in vitro, manejo integrado de pragas, utilização de drones agrícolas para pulverização e monitoramento, tudo voltado a de fato dar essa nova característica, essa nova interface ao campo, né? De modernizar para melhorar a produtividade, reduzindo custos e ampliando a eficiência. Uma das abordagens é a facilidade para aquisição de crédito rural. A gente está aqui com um parceiro como bancos, instituições financeiras estão aqui para oferecer crédito, especialmente agora com o advento do plano Safra, né, que o governo federal disponibiliza várias linhas de crédito subsidiadas, então tem aqui. Para a Safra 2025-2026, o governo federal liberou mais de 500 bilhões de reais que visam melhorar a produção no campo. Filha de agricultores, Brenda Santana lida com o campo há cerca de 18 anos. Ela ressaltou a importância do crédito rural para quem pretende ampliar ou aprimorar a produção. Hoje a gente saber que a gente pode fazer um empréstimo, pode investir mais na terra, é muito importante, porque hoje você ter a terra e também não ter investimento, não avança muito, né? Durante todo o dia, teve barracas com produtos fabricados pelos agricultores e também música ao vivo à moda nordestina. O tempo mais quente fez a demanda pela laranja subir e o preço também. Os produtores e embaladores de laranja estão mais animados. Isso porque depois de um inverno mais rigoroso, que reduziu a compra por frutas de mesa, o tempo mais quente dos últimos dias fez a procura pela laranja aumentar. De acordo com o CPEA, a demanda aquecida pela fruta in natura reflete o clima mais quente, principalmente no sudeste do Brasil. Na semana passada, a laranja pera, o produtor na árvore, teve um aumento de 1,51% em relação à semana anterior. A fruta foi negociada à média de R$ 57,10 a caixa de 40,8 quilos. Entre as variedades tardias, a Valência foi vendida a R$ 59,00 a caixa, uma valorização de mais de 10%. Para os pesquisadores do CPEA, a proximidade do fim do inverno e a continuidade das temperaturas mais elevadas devem manter a demanda aquecida. Já os preços dos ovos e do frango caíram, reflexo da baixa demanda. O típico recuo da demanda por carne de frango e ovos na segunda quinzena do mês interrompeu o movimento de alta das proteínas, de acordo com pesquisadores do CPEA. Diante do menor consumo, os produtores de ovos têm concedido descontos nas negociações para garantir liquidez, refletindo em leves quedas nas cotações em algumas praças, acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Para os próximos dias, a movimentação deve seguir lenta. Para o frango, a menor liquidez e as baixas de preços foram verificadas na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Para evitar acúmulo de estoques, muitos atacadistas passaram a realizar reajustes negativos nos valores de venda da proteína. Já em relação ao milho, os preços mostraram estabilidade. A firmeza dos vendedores sustentou o mercado. As valorizações nos portos também reforçaram esse movimento. Nos terminais, a melhora dos embarques, o dólar em alta e os avanços externos impulsionaram as cotações. Esse cenário reduziu a pressão interna. Parte dos vendedores consultados pelo CPEA limitou a oferta no spot. Muitos preferem focar nas lavouras ou esperar melhores oportunidades. Os produtores com milho já colhido e armazenado não sentem urgência em vender. Ou seja, essa postura restringiu o volume de grãos no mercado. Compradores domésticos, por outro lado, consomem estoques próprios. Eles também aguardam a entrega de lotes negociados antecipadamente. Esse contexto limitou maiores avanços nos preços internos, mantendo o equilíbrio entre oferta e demanda. O Brasil vai começar a exportar ovinos vivos para a Argélia. A gente explica. A abertura representa oportunidade de negócios, especialmente para exportadores do norte e nordeste do Brasil, já que nessas regiões a ovinocultura tem importância econômica e social, com a geração de empregos e desenvolvimento regional. A Argélia tem cerca de 46 milhões de habitantes e se tornou um parceiro comercial importante e crescente para o Brasil. No ano passado, as exportações de produtos agropecuários brasileiros para o país africano ultrapassaram
faturaram 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Destaque para bens dos complexos sucro-alcooleiro e da soja, cereais, farinhas e preparações. Em 2021, o total exportado foi de 1,3 bilhão de dólares. Agora a gente mostra como um produtor na região de Prata, no Triângulo Mineiro, transformou a criação de carneiro num negócio rentável. Anderson cresceu pisando na terra vermelha da fazenda, que fica em Prata, no Triângulo Mineiro. O que começou como um teste entre amigos virou um negócio que tem aroma de tempero caseiro e sabor de conquista. Hoje o carneiro da fazenda chega à mesa de clientes e amigos como um presente da terra. A gente tinha umas cabecinhas aqui pouco e foi aumentando, e um dia eu estava sem saber o que fazer com o tanto que aumentou. Começamos a bater e vender para os amigos. Fazia um temperado, uns baldinhos e seccionava as carnes. Com a ajuda especializada, hoje o rebanho conta com cerca de 400 animais. A opção foi investir em raças resistentes, rústicas como a Dorper, que são conhecidas por se adaptarem bem ao clima e também pela qualidade da carne. Fui atrás de reprodutores registrados, optei pela raça Doppler. Estou tentando ir apurando, porque é uma raça que agrega uma carcaça muito boa. Na fazenda, uma regra prevalece. As fêmeas são preservadas. São os machos que seguem para venda num processo que respeita o ciclo natural e prioriza o bem-estar de cada animal. E ainda que a carne ovina não seja a proteína mais popular do Brasil, segundo dados da Embrapa, pequenos e médios produtores como Anderson vêm ganhando espaço nesse mercado. Pelos cantos da fazenda, cada grupo de ovelhas é separado com cuidado, por tempo, sexo e tamanho. Uma organização que mostra que a criação artesanal também exige ciência e precisão. Aqui é o nosso confinamento, você entendeu? Esses aqui são os cordeirinhos recém-nascidos, de 30 dias para baixo, né? E a gente, com 10 dias, eles vêm para cá e eles passam para mamada controlada, que mama cedo e à tarde. Todos os dias. Mistura com a mãe para eles poderem mamar e volta para cá. E eles vão comendo a ração deles, você entendeu? Com 90 dias, não precisa ser exatamente 90, mas o certo, 90 dias, você já pode fazer a desmama deles. Com uma equipe de 3 funcionários, a fazenda segue uma rotina intensa, mas produtiva. De visita na fazenda, Mariana, de apenas 4 anos, se apaixonou pelo cotidiano dos bichinhos. Um primeiro contato que com certeza vai ficar na memória. O que você achou? Eu achei eles muito bonitinhos. E como que foi a experiência de dar uma mamadeira para eles? Muito boa. O próximo passo é claro. Continuar investindo na qualidade, aprimorando os processos e aumentando a produção, sem perder a essência artesanal que dá identidade ao negócio. Se você for selecionando o plantel, for melhorando e nutrindo cada vez mais, você consegue atingir um alto índice de gemelar, com baixo índice de mortalidade e um ganho de peso espetacular. Você não tem noção do quanto é rápido para chegar ao abate. A cria desmamou com 3 meses, né? Ele já vai para engorda. Com mais 60, 90 dias, você já está batendo ele no auge da carcaça dele. O estado de São Paulo investe na expansão da produção do biometano, um combustível sustentável que tem conquistado cada vez mais espaço em vários setores. Os ventos estão favoráveis à produção de biometano, produzido através da purificação do biogás, gerado pela decomposição de matéria orgânica. O aplicativo Conecta Biometano, lançado pelo governo do estado em junho, já tem mais de 100 inscritos. Segundo a subsecretária de Energia e Mineração, é uma ferramenta estratégica para criar oportunidades de conexão e negócios. Que o objetivo dele é ser um ecossistema virtual que une ali dentro desse sistema tanto potenciais produtores de biometano, comercializadores, distribuidores,
transportadores desse gás, consultores, consultorias jurídicas, bancos, enfim, todos aqueles interessados no mercado que tem esse potencial de alavancar a produção de biometano no estado de São Paulo. O biometano substitui o gás natural em diversas aplicações, como transporte, indústria e residências. Considerado uma fonte de energia limpa e sustentável, contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. O governo do estado quer expandir a produção. Então, este aplicativo conecta Biometano SP, assim como a outras iniciativas do estado de São Paulo, tem esse objetivo de alavancar, de fazer com que essa produção saia do patamar hoje de 90 mil metros cúbicos por dia para 6,4 milhões de metros cúbicos por dia. Quando a gente fala em geração de energia limpa, logo a gente pensa no bagaço da cana-de-açúcar, que é muito importante, mas já não é uma novidade. Agora, um dos destaques desse processo está aqui na minha mão, é o açaí. Especificamente o caroço do açaí. Uma empresa de São Paulo utiliza essa biomassa para revolucionar a produção de energia térmica numa mineradora de Barcarena, um dos polos na produção do fruto no Pará. Isso foi muito legal, porque isso acabou gerando uma fonte de renda para muitas famílias ali, que é uma coisa bem tradicional na região, a produção do açaí, e a gente garantiu uma destinação nobre para esse produto, ao invés da situação anterior, que era o depósito em locais inadequados. A iniciativa já reaproveitou mais de 150 mil toneladas de caroço de açaí, evitando a emissão de cerca de 265 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera. As cinzas viram adubo. O processo ajuda a gerar renda para catadores, transportadores e pequenas empresas envolvidas na logística e revenda. A biomassa proveniente do caroço de açaí já substitui 40% da matriz térmica da mineradora em Barcarena, o que representa cerca de 1.000 toneladas por mês, reduzindo custos e a dependência de combustíveis fósseis. E pensar que o açaí é só o começo. Hoje, por volta de 75% do que a gente usa em todas as nossas 9 unidades, em 4 estados diferentes, são resíduos de madeira ou vegetais, substituindo, portanto, combustíveis fósseis para a geração de energia térmica por combustíveis limpos, contribuindo não só para a descarbonização, mas para a circularização dessa economia também. A experiência faz toda a diferença no campo, né? Os produtores seguem a tradição, mas de olho na tecnologia. Seu Osmair viu na dificuldade uma chance de crescer. O cafezal da família foi destruído por uma geada na década de 70. Eles foram para a cidade e, depois de alguns empregos, o Osmair começou a vender trator numa concessionária e não parou mais. Hoje ele é dono de 12 no estado de São Paulo e está abrindo outras e emprega mais de 680 pessoas. O Osmair também cria gado, produz cana, soja, algodão, milho e tomate. E tem muitos tratores. Mais ou menos 80 ele calcula. Todos Valtra. A grande importância para nós que somos produtores rurais é ter um trator que te atenda, sendo robusto, sendo econômico, sendo simples, manutenção fácil e, além disso, uma rede de revenda fantástica com peças à vontade para você não ficar parado com a sua máquina. O maquinário robusto, versátil e com alta tecnologia é utilizado nas diversas atividades. Em 1998, o Osmair começou a criar gado e há 15 anos faz confinamento em 2 propriedades rurais. Essa fica no município de Nova Granada, no interior paulista, e tem cerca de 1.000 hectares, com 2.000 cabeças de gado para cria, recria e corte. Por aqui, as 4 máquinas não param o dia todo. Hoje os tratores para nós aqui é o nosso gigante, porque ele faz tudo. Fazemos o preparo da terra, fazemos a colheita, fazemos o trato, fazemos a adubação. Hoje, sem trator na propriedade, não tem como você produzir para abastecer esse Brasil e o mundo. Aqui, as máquinas são responsáveis por várias atividades. Entre silagem, distribuição para o gado, são cerca de 16 vagões de 2.500 quilos por dia e também pulverização. A Valtra completa 65 anos no Brasil e os equipamentos do seu Osmair nesta propriedade são de gerações diferentes.
O mais novo foi adquirido há 3 anos. A força resiste ao tempo e segue com a inovação para acompanhar o ritmo do produtor rural, superando as dificuldades do dia a dia. Olha, a maior dificuldade que nós temos hoje ainda é o clima. O clima, nesses últimos anos, vem nos atrapalhando bastante. Mas esse ano, se Deus quiser, vai ser bom. E com o maquinário que nós temos hoje, nós vamos passar em cima do clima e vamos produzir mais para o ano que vem. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura completa 80 anos. E o início das comemorações foi aqui no Brasil, em Petrolina. 16 de outubro de 1945 foi criada a FAO, uma organização dos países membros de toda a população mundial, com o objetivo de erradicar a fome, reduzir a pobreza e fazer um uso sustentável dos recursos naturais que são essenciais para a produção dos alimentos. E nesses 80 anos que hemos atuado em todo o mundo, em diferentes partes do mundo, um lugar onde a atuação significativa ha sido no semiárido do Brasil. A FAO fez uns estudos iniciais para a gestão dos recursos hídricos na Caatinga, também alguns estudos para uso sustentável dos recursos florestais e, mais recentemente, um grande projeto com recursos do Fundo Global do Meio Ambiente para aproveitar os recursos da Caatinga e poder gerar renda e alimentos para as populações locais. Então, sempre hemos estado presentes aqui na Caatinga e com este projeto mais recentemente em Petrolina. O semiárido é o espaço no qual está no limite da afetação da mudança climática. As condições são tão extremas que é necessário fazer uma adaptação da agricultura à mudança climática e, por lo tanto, temos que trazer a atenção das diversas instituições e organizações nacionais e internacionais para apoiar a desenvolver as tecnologias que podem ser utilizadas no contexto do semiárido, tanto no Brasil, mas também em outras regiões do mundo onde temos condições similares. Nós trabalhamos muito com a agricultura familiar e, sobretudo, as agricultoras têm uma situação de vulnerabilidade e precisam de assistência técnica para seu desenvolvimento. E aqui no Brasil, na Caatinga, no Nordeste, onde estão as maiores populações de agricultores familiares que necessitam apoio para a adaptação da mudança climática. Agora bem, nosso trabalho, logicamente, como você mencionou, não é somente apoiar no contexto nacional, mas tirar essas experiências, esse conhecimento, essa inovação para poder levar a outros países a nível mundial que poderiam estar em situações e com condições similares. 4 elementos importantes que temos que aprender como lição aprendida do Brasil para outros países que também estão procurando sair do mapa da fome. O primeiro é o liderazgo político, a liderança política, é decir, as mais altas autoridades do país colocando a temática como uma prioridade de desenvolvimento nacional, não somente para benefício das populações que estão em situação de vulnerabilidade, sino é um problema de todos. E o benefício de sair do mapa da fome, o benefício vai ser para toda a população. O segundo aspecto é a articulação intersectorial. Um único setor não pode fazer que um país saia da fome, necessita uma articulação de vários setores. Não é somente, por exemplo, produzir alimentos, é ter acesso aos alimentos e fazer um uso adequado desses alimentos. Então, se precisa uma ação articulada de vários setores e isso demonstra liderança política no processo. Um terceiro aspecto importante é a locação dos recursos necessários para fazer as transformações que são necessárias para que a população possa sair do mapa da fome. Recursos que são assignados dentro do orçamento nacional, mas também que têm que ser articulados com as ações do setor privado. E para isso se necessita política pública. E um quarto aspecto importante deste fato de ter saído do mapa da fome é que tenha uma população que colabora e contribui com essa prioridade e entende a importância e coopera com o governo, com o setor privado no esforço de que o país saia do mapa da fome. E isso quer dizer entender, por exemplo, a assignação de recursos que são de todos para certos setores em situação de vulnerabilidade que são necessários para fazer os esforços de sair do mapa da fome. Eu acho que o Brasil está no caminho certo quando incorpora dentro de suas políticas públicas incentivos para a redução, por exemplo, das emissões do carbono do setor agrícola quando se produz alimentos e também busca, por exemplo, estabelecer uma política de bioinsumos que sejam menos
nos contextos. O caminho está traçado, está definido e agora vem, logicamente, um processo de implementação que levará alguns anos a resultados muito mais contundentes em essa dissociação do sistema agroalimentário com a contaminação e os problemas ambientais que hoje temos, não somente no Brasil, mas no contexto ambiental. A produção de macadâmias está se expandindo aqui no Brasil e, para atender os agricultores, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que mapeia pragas e evita prejuízos milionários nas lavouras. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5 mil toneladas de macadâmia. 60% desse volume foi para exportação. No mundo, o mercado cresce 8% ao ano. Pensando nessa expansão e no alto investimento dos produtores, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu um sistema digital gratuito que reúne informações inéditas sobre insetos e ácaros que afetam plantações de macadâmia no Brasil e em mais 20 países produtores. Os estudos sobre insetos envolveram a avaliação de insetos e ácaros que estavam presentes no cultivo de macadâmia em 2 córregos, que é o município responsável pela produção de 50% da nossa macadâmia nacional, e também um levantamento de pragas que atacam macadâmia no exterior. A pesquisa começou em setembro de 2019 e acaba de ser finalizada. Uma das descobertas mais alarmantes foi a identificação de 18 espécies exóticas sinalizadas pelo Ministério da Agricultura como pragas quarentenárias ausentes para o Brasil. Elas representam risco não apenas à cultura, mas a outros cultivos nacionais. O inseto Nutweb tem uma interface interativa que permite buscas detalhadas sobre as espécies identificadas. Você consegue saber qual o dano que ela causa, referência de onde encontrar figura, imagem desse inseto, se ele ataca outras pragas, se ele ataca outras culturas que são do subgrupo da macadâmia de minor crops. Então ele auxilia produtores, pesquisadores e também elaboração de políticas públicas. É possível saber onde aquele inseto foi coletado, qual o hábito alimentar dele, e também acessar imagens desse inseto, dos insetos que nós coletamos lá. Isso auxilia também no monitoramento de pragas que o produtor pode realizar. Embora esteja entre os 10 maiores produtores mundiais, o Brasil representa menos de 3% da produção global de macadâmia. O sistema, que pode impulsionar ainda mais a produção nacional, está disponível gratuitamente no site da Embrapa. A técnica do plantio direto vai além dos limites das fazendas em Mato Grosso. O respeito ao meio ambiente e a produção agrícola estão numa cartilha que foi entregue aos estudantes da rede pública. O produtor Cleibe Henrique mostra a palhada que cobre o solo, um detalhe simples, mas essencial para a saúde da terra. Do jeito que ela está aqui hoje, né, ela vai se decompor, né? E ela vai se decompondo e vai virando matéria orgânica, isso que vai devolvendo adubação para o solo de novo. Isso aqui é um adubo natural, no caso, né? A propriedade está localizada ao norte de Mato Grosso, em um dos maiores polos agrícolas do Brasil. Mas ao contrário do que muitos pensam, o trabalho de Cleibe exige um verdadeiro pacto de respeito e preservação ao meio ambiente. Por isso, ele e outros agricultores adotaram a técnica de plantio direto há muitos anos, que mudou completamente a maneira como os produtores lidam com a terra. Plantio direto nada mais é de que você aproveitar toda a cultura que nós plantamos, né, uma sobre a outra, né? Tipo assim, a gente planta um milho desse daqui agora, colhemos esse milho, né? E vai vir a cultura seguinte plantando em cima da palhada desse milho, no caso, né? E assim sucessivamente. Vamos tirar o soja lá na frente e vai ser plantado o milho em cima dessa palhada. O sistema de plantio direto evita o revolvimento do solo, protegendo sua estrutura natural e reduzindo drasticamente o risco de erosão.
A palhada, que permanece na superfície, age como uma cobertura protetora, mantendo a umidade por mais tempo, aumentando a fertilidade e promovendo a vida microbiana essencial ao equilíbrio ecológico da terra. Outro ponto importante sobre o plantio direto é a viabilidade da rotação de culturas, que permite que diversas plantas sejam semeadas de forma planejada. Em Mato Grosso, por exemplo, o plantio de gergelim tem ganhado cada vez mais espaço, assim como culturas como o arroz e o feijão. A prática do plantio direto impacta diretamente a vida nas cidades, reduzindo a contaminação da água, contribuindo para o equilíbrio do microclima e fortalecendo a segurança hídrica e alimentar da população. A preocupação do produtor com a preservação ambiental ganha novos horizontes, com o lançamento da 8ª edição da cartilha Amigos da Terra. Cerca de 7.000 exemplares foram distribuídos para alunos de 8 a 10 anos de escolas públicas do município de Sorriso. Com uma linguagem acessível e lúdica, o material traz informações sobre a produção sustentável no estado. Então essa cartilha aqui, ela é especificamente tratando da questão do solo vivo e da água limpa. E esses personagens, eles são materializados aqui dentro dessa cartilha, né? Dentro da cartilha, eu tenho a história, pincelamos alguns produtores que contam um pouquinho como ele trabalha, por que ele faz o plantio direto, né? Por que ele faz parte de um selo de origem, e cada um fazendo a sua história da vida da sua propriedade. A cartilha vem para somar na educação ambiental e formação social das crianças, que poderão enxergar a produção de alimentos no Brasil de maneira verdadeira e consciente. O Clube Amigos da Terra trabalha com uma ideia de que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo na agricultura. E nós levamos essa ideia para as escolas, para a educação, porque afinal é a educação que transforma as pessoas. Eu acho muito importante, né, você trazer um conhecimento para as crianças já de infância, já você mostrar como que é feito isso aqui hoje, né? Porque isso aqui vai ter que dar uma continuidade, né? Então a gente trabalha junto com a natureza. É o agricultor trabalhando junto com a natureza. A produção de cogumelos tem crescido no Distrito Federal. É um cultivo rentável, mas que exige cuidados diários. Tudo começa na compostagem, onde a matéria orgânica é preparada para receber os fungos. Em seguida, o material passa pela pasteurização para a retirada de impurezas. Depois vem a inoculação, o momento em que as sementes são incorporadas. O próximo passo é a estufa de colonização. Essa fase ela dura em torno de 2 semanas. É quando o fungo, né, as sementes do cogumelo, ela coloniza o composto e fica pronta para nascerem os cogumelos. E aqui você faz furos em cima de todos os sacos. Por quê? Por que esses furos são feitos assim, dessa forma em cima, não tem na lateral? Eu priorizo os furos só na parte superior do saco, porque como um saco fica muito encostado no outro, eles ficam sem espaço para nascer nas laterais. Onde tem furo, deve nascer um cacho. Depois que você colhe, vem uma segunda, terceira, quarta, vem vários cultivos, ou seja, ele vai crescer diversas vezes. Só que entre uma fase e outra demora um pouco mais tempo e ele nasce cada vez menor. Então, economicamente, não é viável você manter esses sacos produzindo muito tempo. Eu, particularmente, deixo em torno de 35 dias, suficientes para fazer aí de 3 a 4 colheitas. Por fim, nesta outra estufa, os cogumelos encontram as condições ideais de luz, temperatura e umidade para se desenvolverem até o momento da colheita. Nós fazemos aqui de 2 a 3 colheitas diárias, que é para os cogumelos estarem sempre sendo colhidos no ponto ideal para o cliente. Para valorizar a cultura e ampliar o acesso a mercados, os produtores do DF têm contado com o apoio da Emater. A gente consegue analisar se a atividade dele está tendo rentabilidade ou não. Porque na maioria dos produtores, eles acham que estão ganhando dinheiro e na verdade pode estar perdendo dinheiro com a sua atividade. Com esse programa você consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que realmente tem que ser feito.
e a hora certa de fazer. Embora seja uma atividade rentável, a produção de cogumelos ainda é pouco explorada na região, mas com demanda em alta e incentivo de instituições como a Emater, o setor pode gerar mais oportunidades no coração do Cerrado. Converse com outros produtores que já estão na atividade há bastante tempo, conheça o mercado e é uma atividade promissora aqui no Distrito Federal, porque nós temos pequenas propriedades e os produtores podem fazer, em pequenas áreas, fazer essa produção tranquilamente. Uma tela com tecnologia israelense, mas que é fabricada aqui no Brasil, tem ajudado produtores de hortaliças no noroeste do estado de São Paulo. Ficou curioso? Então confira agora na reportagem. Hortaliças como alface e couve estão entre os alimentos mais sensíveis às mudanças climáticas. Sol forte, chuva intensa ou geada pode comprometer toda a safra e muitos produtores já amargaram grandes prejuízos. Mas agora, novas tecnologias prometem reduzir essas perdas no campo. É o caso de uma tela desenvolvida com técnica israelense e fabricada no Brasil, que vem mudando a rotina de produtores do Noroeste paulista. Israel manda para o Brasil o polímero, né, que é o diferencial da tela, né, e ela é tecida aqui no Brasil. O problema dela é o custo financeiro dela, que não é tão baixo, né? Então, a gente recomenda colocar em ambiente de tipo hidroponia, que você tem uma rentabilidade melhor. Mas ela pode ser aplicada em qualquer situação de cultivo comercial, né? A tela filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege contra a chuva e o granizo, resultando em mais qualidade e produtividade. Em Neves Paulista, a implementação da tecnologia pode encurtar o ciclo de cultivo, do plantio à colheita e ainda agregar valor ao produto final. O agricultor Danilo utiliza a tela na hidroponia das hortaliças há mais de 4 anos. Além de potencializar o crescimento, ele conta que o sistema evitou perdas em dias de chuva, preservando a lavoura e garantindo a entrega ao mercado. Normal, não estraga nada, protege bem. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena o investimento. Nas 173 bancas cobertas desta propriedade, a tela protege não só contra os raios ultravioletas, mas também reduz a evaporação de água, garantindo um ambiente mais úmido e favorável para o crescimento, o desenvolvimento das hortaliças. A luz ultravioleta é o que orienta os insetos, por coincidência, né? E como ela não deixa passar ultravioleta, o inseto debaixo dela ela não consegue se orientar, então ela pode até entrar debaixo do ambiente, mas ela não está vendo a planta, né? Ela vai se alimentar ocasionalmente, né? Mas não que ela está mirando a planta para ir lá buscar a comida dela, né? E a produção de hortaliças tem conquistado destaque no Distrito Federal. A região virou um polo importante de cultivo e abastecimento. Berinjela, brócolis, rúcula, salsa, cebolinha. Um mundo de hortaliças. Tem época que o sítio chega a produzir cerca de 75 mil itens por mês. Tudo de forma orgânica. Para ter um alimento de qualidade, o cuidado deve ser feito desde a preparação do solo. Olha essa terra aqui. Aqui a gente está no canteiro onde tem a plantação de couve-flor e essa terra está mais suspensa, né, Tomás? E tem um motivo. Isso mesmo. Esse preparo que a gente faz hoje aqui no sítio é de levantar o canteiro justamente para a planta desenvolver melhor. A gente foi feita uma adubação aqui de base. A umidade da terra está ideal. Como vocês podem ver, ó, o solo não está compacto igual a gente está aqui pisando. E com isso a planta vai se desenvolver muito melhor. Isso daqui são lavandas. O cheiro maravilhoso e também tem um motivo. Tem a questão decorativa, elas são maravilhosas, são cheirosas, mas também controlam as pragas, é isso? Já que é uma produção orgânica. Sim, isso mesmo. Como vocês podem ver, ó, tem joaninhas. Joaninha, como vocês podem ver, ela é um predador natural de algumas pragas. Ao redor das plantações tem essa mata aqui, que é o capim-açu. Isso. Também tem um propósito que é de proteger a plantação? Exatamente. Ele forma como uma barreira de vento. Como essa cultura que está aqui do lado, que nós está nesse talhão aqui agora, como que eu não quero que as pragas daqui vão para lá ou vice-versa, a gente coloca essa barreira
Isso já é uma proteção a mais na agricultura orgânica. Thomas gerencia toda a produção de hortaliças. Coordena 40 funcionários que se dedicam a cultivar produtos de qualidade. É o caso do Adarlan, que está na propriedade há 3 anos. Ele e mais 4 pessoas cuidam das brassicáceas, que são os vegetais como brócolis e couve-flor. As culturas requerem uma atenção em cada fase do processo produtivo. Aí é bastante água, bastante manejo. A adubação tem que ser um ritmo elevado, né? E o resultado é esse, um produto bonito, uniforme e saudável. A escolha da variedade também é importante. Esta couve-flor, por exemplo, veio de um cruzamento genético que proporcionou o melhoramento da planta. O que a gente ganha com esses melhoramentos das couve-flor? Maior produtividade, é uma planta mais precoce, compacta, como vocês podem ver. Thomas, e quais são essas variedades aqui? Essas duas aqui específicas é a mini alface salanova verde, frisê verde. Essa aqui é a frisê roxa. E essa é a mini romana tendita? Isso. Pega uma pra gente ver. Olha o tamanhozinho, gente, que gracinha. Então o pessoal usa muito para petisco mesmo, né? Ela vira uma conchinha e o pessoal coloca algum patê, alguma coisa aqui e consome. Essa daqui é alface lisa roxa. Qual a variedade, Thomas? Barlac. Barlac. Então é uma semente diferenciada também. Isso, é uma semente da Radswan, diferenciada. Eu nunca tinha visto um alface assim. Agora estamos no meio do cultivo de cenoura e aqui na propriedade tem uma plantação diferenciada, né, Thomas? Olha só a cor dessa cenourinha. Essa daqui é roxa. Tem uma outra variedade também, ó, que ela é mais amarelada. Na verdade, originalmente as cenouras eram dessas cores. Depois que a cor dela foi modificada e se transformou na laranja. É isso mesmo, Thomas? É isso mesmo. Passado dos anos aí, a cenoura que praticamente os brasileiros conhecem é essa laranja. Nesta área é onde tem a maior produção aqui do sítio. Somente neste talhão são cerca de 30 mil pés de alface americana. O DF tem quase 9 mil hectares de área plantada. Temos pouco mais de 3 mil produtores, segundo a Emater. Só em 2024, nós produzimos quase 268 mil toneladas de hortaliças. Considerando o período de 2019 a 2024, no ano passado batemos recorde de colheita. E cerca de 70% dessas hortaliças vão para a mesa dos brasilienses e também para a merenda servida nas escolas da rede pública. Para quem trabalha no campo, a produção de alimentos é algo que vai além. É saúde, vida. Tem uma frase que a gente fala muito, que produzir alimentos é da nossa natureza aqui do sítio. Você vai conhecer agora uma garotinha corajosa de apenas 10 anos e que já é considerada uma das promessas dos rodeios do Brasil. Os cavalos da raça quarto de milha usados nos treinos são preparados com todo cuidado. 4 vezes por semana, por pelo menos 2 horas, eles serão guiados em um dos circuitos mais disputados em rodeios. A prova dos 3 tambores, onde é preciso fazer o percurso entre os obstáculos dispostos em triângulo o mais rápido possível, sem derrubar nenhum. Habilidade, rapidez e controle emocional. Essas características que a Maria Júlia do Prado Machado tem de sobra foram essenciais para que a garota de 10 anos conquistasse o título de campeã brasileira da categoria Mirim, com o menor tempo de 17 segundos e pouco. A Maju ganhou o apelido de Foguetinha porque é rápida mesmo. Ela é considerada um prodígio e já se prepara para competir na maior festa de peão boiadeiro do Brasil, o Rodeio de Barretos, que neste ano chega à edição de número 70. Tanta determinação e talento são reconhecidos pela família, que decidiu apoiar o sonho da menina. Falei para ela, filha, você quer brincar, quer um esporte para você brincar, ou você quer ser uma competidora de 3 tambores de verdade? Não, pai, eu quero competir, quero ganhar, meu sonho é... não tem limites. Por que você escolheu esse esporte? Que na família ninguém gostava de cavalo, mas ninguém fazia por esporte, né? Eu achei muito legal, eu sempre quis fazer. Achei muito emocionante, sim. Muito legal. E esse apelido aí? O que você acha do apelido?
Eu acho o meu apelido muito legal também. E aqui tamanho não importa. A garotinha pesa 30 quilos. Em algumas competições, a cela precisa ser preenchida com pesos extras por causa do regulamento. E eu tô com a expectativa que vai dar tudo certo e eu vou ganhar. E como dizem os locutores de rodeio, segura, Maju Foguetinha! Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!